E aí, pessoal? E aí, Patrick? Tudo certo? Opa, tudo certo por aqui, senhor Giovanni, contigo? Tudo certo também, obrigado por perguntar. Estamos começando então mais um episódio do Podcast, né? O podcast cuja audiência e os entrevistados são né? Interessantes, inteligentes e inovadores. E o que sobra para nós dois? Olha, Patrick, acho que nós dois seremos em breve substituídos por um agente de IA bem meia boca. Será, rapaz? Será que isso vai acontecer mesmo? Talvez. Eu estou até com um pouquinho de esperança, porque eu pedi para o Gemini que ele me ajudasse a escrever esse roteiro, para que a gente parecesse mais inteligentes para o nosso convidado, só que basicamente eu perdi tempo e fiquei com raiva, porque eu não gostei, apaguei e tive que escrever tudo de novo do zero. Então ainda há esperança para nós dois, né? Isso, né? Episódio 4 da saga Star Wars, né? Uma Nova Esperança, né? O filme lançado em 1977. Talvez seja a data de nascimento do nosso convidado, ou um pouquinho mais novo, não sei. Olha lá, acho que acertou, hein? Ele fez esse Acertei? Acertei? Só que eu preciso dizer que estamos tão alinhados que o convidado nasceu em 77, mas eu, como uma representação, um avatar de IA dele, que estou aqui fazendo de conta que sou ele, nasci semana passada para entrar aqui nesse podcast como uma inteligência de IA muito avançada que vai enganar todos aqui de que, na verdade, é o Cristiano de verdade. Então, pronto. Então já temos o gancho para apresentar o nosso convidado, que é um verdadeiro cavaleiro Jedi, né? Nossa. Na verdade, ele é muito mais do que isso, né? Muito mais do que um Cavaleiro Jedi. Inclusive, ele merece uma apresentação daquelas que o Pedro Bial faz, ou melhor, daquelas que os roteiristas do Pedro Bial fazem. Mas não faz do BBB, pelo amor de Deus, né? A gente tá falando das conversas com Bial, certo? Obviamente, né? E não há ninguém mais distante de ser um BBB do que o nosso convidado. Aliás, o BBB é um reflexo da sociedade de hoje, né? Eu já disse para algumas pessoas que eu acho que, inclusive, nós estamos vivendo na nova Idade Média, né? É claro que eu estou sendo reducionista, simplista, mas o fato é que o mundo, né, tá um pouco complicado. Existem pessoas acreditando que a Terra é plana, deixando de acreditar na ciência, para acreditar, inclusive, em esoterismos baratos, né? Isso sem falar dos cancelamentos, que é a nova versão para as fogueiras medievais, né? Agora, Patrick, sabe o que foi legal na Idade Média? O que foi? É que depois da Idade Média a gente teve a Idade Moderna, com o Renascimento, com o Iluminismo. Então, se a gente está hoje na nova Idade Média, logo nós teremos um novo Renascimento. E o nosso convidado de hoje é um homem do novo renascimento, pois ele é uma mistura, estou falando sério, ele é uma mistura equilibrada de artista, designer, programador e empreendedor. E para provar isso, o senhor Nofel, né, como sempre, então, por favor, faça as honras da casa e apresente o currículo do nosso convidado. Claro, esse currículo aqui é para deixar o Pedro Bial com inveja, inclusive. Né, porque o nosso convidado ele é graduado em desenvolvimento web pela Universidade em Morumbi, universidade da qual eu também me formei, viu? Nós somos colegas, que maravilha. Somos colegas da em Morumbi ali. Além disso, ele tem MBA pela USP em gestão de internet, tem especialização em marketing estratégico pela ISPM e outro MBA pela USP em inovação e gestão do conhecimento. Ele é artista plástico, criador do movimento digitalista, é diretor da DVB-SC, é presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico Seção Santa Catarina e, por fim, é fundador e CEO da Flex, uma das maiores plataformas de e-commerce do Brasil. Então, senhoras e senhores, estamos falando com o meu coach de vida, né? Então, seja bem-vindo, meu caro, meu querido Cristiano Chossaro. Palmas. Muito obrigado, gente. Obrigado pela gentileza de toda a parte boa da minha vida que vocês contaram. O que vocês não contaram é que tem muito percalço para chegar nesse discurso tão bonito, gente. A vida não é só a jornada do herói, né? A gente tem
a gente tem todos os percalços digamos assim, o arco dramático até chegar nisso, também forma a gente. Eu acho que talvez onde eu consiga contribuir melhor para qualquer boa conversa seja na parte dramática dela. Não que eu seja muito dramático, mas vamos lá. Boa, boa. Inclusive, Cristiano, eu também continuei estudando, porque acho que a gente nunca pode parar de estudar, né? E atualmente estou fazendo um mestrado em sistemas produtivos, sendo que a minha linha de pesquisa é transformação digital. Oh, que bacana. Eu já gostaria de começar te perguntando sobre isso. Como você percebe o nível de maturidade digital do Brasil? E comparando com outros países, como você acha que nós estamos? Eu até acho que vocês andaram me stalkeando, cara, porque eu estou nesse momento coordenando um grupo na Associação Brasileira de Comércio Eletrônico chamado Comitê da Digitalização Comercial da Indústria. E, de fato, o primeiro conteúdo do qual, assim, conteúdo mais denso, mais perto de ser um livro, até, que a gente produziu nesse grupo, é o conteúdo sobre maturidade digital da indústria no tema de comercialização digital, né? E de fato, a gente vê um Brasil já há alguns anos que é audacioso em adotar tecnologias, mas é pouco maduro digamos assim, em cultura empresarial. É pouco maduro em fazer com que toda a organização amadureça empresarialmente e digitalmente para conseguir adotar essas tecnologias. Então, a gente vê distorções acontecendo, como o uso de sucessivas ferramentas e softwares e plataformas para chegar num resultado digital até chegar realmente num amadurecimento na base da tentativa e erro. A gente vê muita ferramenta boa sendo experimentada, mas sendo queimada também pela falta de cultura empresarial. E a gente vê isso sendo a forma aparvalhada como a maturidade digital vem aumentando no Brasil. De qualquer forma, é um jeito legítimo, é um jeito meio destrutivo, talvez, e é um jeito brasileiro. é um jeito meio brasileiro e ágil de fazer a coisa. Talvez aí o pessoal que adota metodologias ágeis vai me matar por isso, mas talvez seja a metodologia ágil entrando no mundo da inovação e do amadurecimento empresarial. Não, muito bom. Inclusive, agora parece que o senhor stalkeou o nosso roteiro, inclusive que a gente não te mostrou, né? Mas a próxima pergunta já tá. O senhor já respondeu a metade, inclusive. Mas, assim, já que você falou de cultura, né? Eu ia te perguntar agora justamente de cultura. Você consegue perceber, por exemplo, empresas que já nasceram digitais, já nasceram com uma cultura digital, aproveitando melhor essa questão, elas assim, elas conseguem aproveitar melhor, inclusive, as ferramentas, ou não necessariamente uma empresa que já nasce digital, ela acaba tendo talvez os mesmos problemas de uma empresa mais tradicional, sei lá. Olha, aí vai depender muito de qual tamanho de empresa você está falando, né? Porque eu acredito que quando tanto aqui nasceu digital quanto aqui nasceu analógica, quando chega num determinado nível de maturidade, eu acho que ela enfrenta os mesmos problemas de falta de processos bem definidos, de pessoas aculturadas no time. Talvez até as que nasceram digitais enfrentem o problema de conseguir ter uma cultura comum entre as pessoas que estão trabalhando, porque elas geralmente trabalham à distância, e isso diminui um tanto do contato diário que elas têm uma com a outra e falta um pouco de alinhamento. Eu vejo assim, Giovanni,
a gente vê bons exemplos nas empresas que nasceram digitais e bons exemplos de empresas tradicionais transformadas. Eu não diria que existe uma prevalência de uma sobre a outra. Eu diria que quando a gente está comparando empresas pequenas, as que nasceram digitais podem prevalecer em agilidade. Quando a gente está falando de empresas grandes, talvez as tradicionais até prevaleçam em relação às que nasceram digitais. Mas todo mundo tem as dores do crescimento, né? Todos têm as dores do crescimento, exatamente, porque não é o nível de digitalização que vai sobrepor esses crescimentos. É muito mais a cultura empresarial, na minha visão. Ótimo. Boa. Mas agora, se vocês me permitem, eu vou dar uma de Giovanni Letti aqui. Vou fazer uma referência desconexa. Uma referência desconexa e que poucos conseguem entender, tá? Aquiles, o herói da mitologia grega e um dos participantes da Guerra de Troia e protagonista e maior guerreiro da Ilíada de Homero, Aquiles ele era invulnerável em todo o seu corpo, porque ele se banhava no rio Estige, exceto em seu calcanhar. Era o seu único ponto fraco. Inclusive, morreu justamente porque ele levou uma flechada no seu único ponto fraco, o calcanhar. Tudo isso só para te perguntar, Cristiano, qual é o calcanhar de Aquiles da transformação digital das empresas brasileiras? Puxa, que pergunta bem elaborada e bem difícil de responder, meu amigo. O calcanhar de Aquiles da transformação digital, você está falando, não de todo tipo de empresa, da transformação digital, é isso? Da transformação digital, exatamente. Cara, eu acho que a gente já respondeu. Eu acho que é exatamente a cultura empresarial. E a cultura empresarial, quando eu falo, não é a cultura do empresário, é a cultura do colaborador. É o colaborador entender e se alinhar com o que a empresa precisa ser. E para isso, antes, o empresário tem que saber qual é a sua própria cultura. Então, são dois níveis aqui. A empresa entender que existe uma filosofia empresarial, que essa filosofia não é blá blá blá, que é exatamente como a empresa está funcionando de verdade, o que é o valor de verdade dela, não aquele valor que a gente quer que ela seja, aonde ela quer chegar. Então, é missão, visão, propósito. Cara, isso tudo, para quem não viveu ainda isso, parece muito blá blá blá. Para quem já viveu, é essencial. E para quem já viveu como empresário, o grande desafio é fazer com que a equipe entenda isso. E muitas vezes passa por fazer com que as pessoas que não estão nesse clima, nesses valores, nessa missão, busquem outras empresas das quais elas realmente acreditem na visão, missão, valores e tudo mais. E o empresário contrate outras pessoas que estão dispostas a essa missão. Então, criar um grupo que esteja alinhado culturalmente, para mim, de fato, é o calcanhar de Aquiles da transformação digital. Enquanto, no final das contas, todo mundo está querendo transformar a empresa adotando ferramentas, softwares, inteligências artificiais, o que falta, na verdade, é a inteligência natural e não a inteligência artificial. Ótimo. Não, o fato de adotar ferramentas digitais não garante a transformação digital, né? Não. Uma coisa caminha junto com a outra, né? Mas se eu fosse colocar em ordem de prioridade, eu colocaria a inteligência natural à frente da artificial, porque daí a artificial vai funcionar melhor, né? E aí toda a inteligência passa a ser híbrida, né? Não, opa, isso aí já deu um gancho para um outro podcast, inclusive, para um outro episódio, isso aí, né? Vamos anotar aí, Patrick, né? Excelente. Está gravado, mais do que anotado, está gravado, né? Está gravado, isso mesmo, né? Não posso falar besteira, então. Eu nunca vi o senhor, eu nunca ouvi uma besteira vinda do senhor. Né? A não ser aquelas propositais, né? Talvez, mas nem as propositais eram besteiras. Né? Poxa. Então,
por isso que o senhor é meu coach de vida, né? Então, eu nunca vem besteira do coach de vida. Brincadeiras à parte, eu acho que o Giovanni tá citando o coach de vida porque eu falei para ele que eu sou coach de vida do meu filho, né? Acho que não tem melhor lugar para ser coach de vida do que do próprio filho, né? Também, mas a gente começou com o seu primo, né? O seu primo que disse que o senhor era coach de Verdade. vida dele, daí eu entrei, virei mais um. Tá certo. Virei mais um cliente, né? Cara, você é co-CEO, né, da Flex, inclusive está aparecendo aí atrás, né? Logomarca bonita da tua empresa, tá? Então, como que vocês, né? Vocês são uma das, né, talvez principais plataformas hoje de e-commerce do país. Como que a Flex está ajudando várias empresas nesse processo de digitalização e também de comércio eletrônico? Então, por favor, explique para a gente o que a Flex faz, o que vocês estão fazendo de interessante hoje. Meu amigo, assim, até ontem eu falava sobre isso com um colega, mostrando um pouquinho do que foi inovação no nosso caso. A gente não inovou simplesmente em tecnologia, né? A gente inovou muito mais em permitir com a nossa tecnologia que empresas em geral, mas acho que com um grau de eficácia maior, indústrias, consigam vender a toda a cadeia comercial sem passar por cima de ninguém. E aí, para explicar o que eu estou falando aqui, eu vou dar um exemplo que foi como me surgiu a ideia de fazer a Flex. Lá no milênio passado, eu comecei um projeto para atender a um grande fabricante de veículos que queria lançar um novo carro muito inovador, que hoje não está nem mais em linha. Naquela época ele era muito inovador, para venda ao consumidor final, direto ao consumidor final, tá? E esse foi um projeto muito audacioso, que passou por cima dos limites de logística, entregando direto ao consumidor final, pelos limites de meios de pagamento, fazendo financiamento online, e também passando por cima do revendedor. E esse foi o grande pecado, porque o revendedor já confiava na fábrica como sendo um parceiro exclusivo. Claro. Se não fosse exclusivo, tudo bem, vender pela internet direto ao consumidor final. Se não tivesse nenhum parceiro vendedor esperando que fosse exclusividade, tudo bem. Mas havia, e 3 anos depois de vender muito carro direto ao consumidor final, milhões de faturamento nessa venda online direto ao consumidor final, em 2003, os concessionários dessa fábrica acabaram editando uma lei, ficou um processo bem ilegal essa lei, tá? Porque foi direto para o Senado sem passar pela Câmara, mas derrubou o projeto. Tá? E ali que eu entendi na prática o que significava conflito de canal. E entendendo o conflito de canal, eu acabei criando uma plataforma capaz de fazer a indústria vender ao consumidor final e vender ao revendedor sem passar por cima do distribuidor e sem passar por cima do representante comercial e sem passar por cima do revendedor, do lojista, tá? Então, incluindo todo mundo na cadeia. Essa inovação não foi uma inovação tecnológica, simplesmente, foi uma inovação de processo, foi uma inovação de cadeia, né? O que nos torna uma plataforma sui generis, uma plataforma que, por mais que os concorrentes estejam fazendo inovações em tecnologias, eles não chegam no nosso nível de inovação, porque a gente está num outro degrau de inovação, não só em software, mas também em aplicação da tecnologia no processo produtivo deles, no processo de cadeia comercial. 6 anos depois, essa fábrica ganhou um processo no STF, chegou até o STF, decidindo STJ, na verdade, decidindo então que aquela lei foi editada de forma ilegal
E aí o projeto já tinha morrido há muito tempo, né? E eu acabei criando a Flexi, que é a única plataforma de e-commerce do nosso mercado que é multimodal. Multimodal porque tu consegue, através de uma indústria ou de uma distribuidora, vender ao consumidor final e vender aos Uhum. revendedores na mesma plataforma, no mesmo portfólio de produtos, no mesmo aparato tecnológico, sem criar dois projetos monstrengos separados, e ainda assim fazendo com que o representante comercial use a plataforma para fazer suas vendas e seja comissionado, com que o distribuidor use a plataforma para vender na sua região e o revendedor também use o seu estoque para vender ao consumidor final, em nome da marca da indústria, e por aí vai. E com isso a gente conquistou aí uma série de clientes que fazem vendas dessa forma, como, digamos aqui, vamos pegar clientes que já usaram nossa plataforma ou que usam até hoje, empresas de placas de energia solar, a gente tem a Azul Uhum. Linhas Aéreas como nossa cliente, a gente tem a Vodafone do Brasil, que tem o nome de Arc aqui no Brasil, usa a nossa plataforma, e por aí vai. N empresas que fazem um e-commerce mais justo, é isso que a gente está fazendo aqui. Boa, tá? Sensacional, muito bom. E agora a pergunta que eu quero fazer para ti tem tudo a ver com essa questão de levar digitalização para as pessoas da melhor forma possível, né? Por quê? Porque a pandemia ela foi um divisor de águas. Isso Sem aí dúvida. eu não tenho dúvida, né? E as empresas que tinham canais de venda digitais sobreviveram e muitas até mesmo prosperaram, né? Porque foi tudo digital, praticamente. Perfeito. E aquelas que apenas utilizavam os canais tradicionais de venda, em sua maioria sofreram muitas dificuldades. Infelizmente, algumas fecharam as portas, né? A pandemia forçou o Brasil a se digitalizar? Você viu isso de alguma forma no seu negócio acontecer? Eu vi bastante acontecer. A pandemia foi certamente o momento de maior crescimento da Flexi, porque as empresas ficaram desesperadas por fazer e-commerce, porque não podiam fazer nenhum tipo de comércio, a não ser o comércio à distância. No fim das contas, a Flexi, nesses 2 anos, cresceu 117%. Tá? Foi um Ah, período mágico para a Flexi, a gente conseguiu se estruturar muito bem também, uhum. mas junto a isso veio o rescaldo que nos fez não crescer durante um ano inteiro. A gente se manteve no mesmo... Na verdade, a gente cresceu 5% no ano posterior, porque muitos desses nossos clientes que entraram desesperadamente entraram também de forma aparvalhada no e-commerce e tiveram projetos mal sucedidos porque não tiveram tempo de planejar. Então, a gente teve idas e voltas, né? Mas o saldo é super positivo, né? De 117% de crescimento. Muitos também deram certo, tá? Uhum. Eu vejo que nesse período a gente já tinha antes da pandemia muita adoção do consumidor ao comércio eletrônico, pouca adoção do lojista a comprar online, comprar Uhum. da loja, ou melhor, comprar da indústria online ou comprar da distribuidora online. Isso aumentou bastante na pandemia. Eu vejo que o aumento de consumidores online tem muito mais a ver com a disponibilidade maior que há de produtos à venda online agora, por causa desse período, do que pela própria predisposição do consumidor. O nosso consumidor brasileiro ele já é audacioso, ele já experimenta o e-commerce há muito tempo. Tinha Uhum. menos opções antes, ele tinha menos lojas, ele tinha menos produtos, ele tinha menos competitividade online. E agora que o varejista e até o atacadista começaram a intensificar os seus projetos de e-commerce, as opções são muito variadas. Eu acho que também o fenômeno da comida online, né, dos pedidos online, de pedidos expressos,
Aliás, a iFood foi uma cliente da Flex também no B2B. A iFood, para todos que já conhecem, mas também para quem não conhece, é uma plataforma tecnológica que oferece um software. Todo mundo acha que a iFood é um produto um produto gastronômico, e não é. Ele é um produto tecnológico que fornece software para que vendedores vendam, ou melhor, para que restaurantes vendam online para os seus clientes e para que motoboys entrem nessa transação também. Então, são três partes aqui, né? A iFood, há alguns anos atrás, declarou que não sabia fazer venda B2B, e então, por mais que ela fosse uma empresa de tecnologia, procurou a Flexi para fazer a parte B2B, aprendeu com a Flexi, disse que em um ano ela seria cliente da Flexi para aprender, e ao final do ano ela faria o próprio software. Parecia desleal, mas para a gente era uma grande marca. Eles levaram 2 anos e meio para aprender, e hoje a parte B2B deles é um aprendizado aqui dentro da Flexi, né? Eu acredito que o brasileiro aprendeu muito a comprar online usando o iFood. Muito, muito. Porque realmente deu um boom, né? Deu um grande estouro de consumo por meio do iFood, e aí o pessoal acaba se acostumando e comprando online também em outros tipos de produto, né? Bom, essa é um pouco da minha visão. Eu não sei se eu cheguei a responder a tua pergunta, Patrícia. Não, respondeu muito bem. E, inclusive, esse tipo de troca de uma empresa contratar outra de forma temporária é normal dentro da indústria de tecnologia. Né? E é benéfico para as duas empresas. Pode parecer desleal, como você disse, mas não é. É benéfico para as duas, porque houve aprendizado e houve acúmulo de conhecimento para as duas empresas, tanto para a Flex quanto para a Exato. E também a gente avaliou o fato de que, na nossa visão e até no nosso contrato, eles não teriam direito de comercializar o nosso software para outras empresas, né? Claro. Então, no final das contas, eles fizeram o software deles, comercializaram o uso do software, mas não comercializaram o software. Então, eles não se tornaram um concorrente nosso. Eles continuam sendo a iFood fantástica do jeito que é, sem ser um concorrente de software. Sim, ótimo. Muito legal. E você estava falando de aprendizados, né? A gente falou já sobre isso. Então, com esses aprendizados da pandemia, né? Com essa maturação, né, do mercado digital, enfim, do mercado, né? Como que você vê o comércio digital, o comércio eletrônico hoje, né? Quais seriam, assim, de um modo geral, assim, as melhores práticas em e-commerce hoje, né? Então, a gente já falou de cultura e tal, mas, por exemplo, Sim. tem algum tipo de tecnologia que é legal, algum tipo de framework, algum tipo de caso que você acha que está sendo interessante, que você diz, ó, isso aqui é o mais legal que está sendo feito hoje? Cara, a coisa que eu acho mais legal é uma coisa que a gente fez aqui na Flex. Então, eu vou ser muito parcial nessa resposta, tá? Claro, Admitindo que é parcial. Porque é o que eu acho mais legal mesmo, tá? Começando do comecinho da tua pergunta, eu acho que amadureceu, sim, mas eu acho que a gente ainda tem, como eu já tinha falado antes, muita gente tentando fazer inovação baseada em ferramenta e fazendo, queimando tempo aí com tentativa e erro, tá? Eu vejo muita gente começando a entender que está para fazer um pouco mais do que o B2C, né? Um pouco mais do que simplesmente fazer uma página de vendas. Dá para fazer também uma integração com os marketplaces e aproveitar vários canais de venda. Dá também para fazer B2B junto com B2C. Boa parte dos que estão fazendo em plataformas separadas, mas até aí tudo bem, é só mais trabalho. Né? E eu vejo que quem olha para a cadeia comercial de uma forma mais inteligente consegue um crescimento tão mais
expressiva e contundente. E aí eu vou contar uma história para vocês de um cliente nosso que era fabricante de um determinado produto e percebeu que, primeiro grande passo dele, percebeu que fazia mais sentido mandar esse projeto dele fabricar na China, com grande qualidade, e revender o que ele importa aqui. Então, da mesma forma como a maioria das indústrias eletrônicas faz ultimamente, né? E, nesse momento, essa sacada ainda ele não era nosso cliente, ele passou a vender muito com essa sacada, porque ele diminuiu muito o custo de produção dele, mas já foi um olhar para dentro da cadeia produtiva. Aí ele começou, conhecendo a nossa plataforma, ele começou a olhar para dentro, para ações dentro da cadeia comercial. A gente mostrou para ele que a nossa plataforma incluía representantes, mas tu não precisa chamar formalmente de representante os teus intermediários. Tu pode adaptar isso. O que eu quero dizer com isso? Ele vendia o produto dele para instaladores que instalavam para os clientes finais. O instalador, tipicamente, não tinha capital suficiente para comprar o produto e revender, não tinha grande capital para ter um estoque alto, então ele acabava sendo um gargalo para essa expansão. O que a nossa plataforma conseguiu fazer? Conseguiu transformar os instaladores em representantes comerciais e fazer a venda direta ao consumidor final, fazendo então com que o representante comercial, o instalador, especifique o pedido, porque é um pedido técnico, tem muito detalhe técnico para fazer esse pedido. Faz então um carrinho de compras, basicamente, copia o link do carrinho de compras e envia para o cliente final fazer o pagamento. O cara recebe o link, o carrinho de compras está pronto, ele só tem que fazer o processo final do e-commerce, fazendo o cadastro dele e o pagamento. Tá? Com isso, as vendas fluíram. Ele passou quando ele começou com a gente, ele estava faturando 30 milhões de reais por mês, ele está faturando atualmente 150 milhões por mês. 1 bilhão e pouco de faturamento anual, por causa de uma simplificação da cadeia comercial. Junto com essa simplificação, essa tributação em cascata que existia diminuiu também o custo da cadeia dele, aumentando a margem do produto, e ele conseguiu ficar mais competitivo, porque ele pôde diminuir um pouco o preço dele e aproveitar um pouco mais da margem e ganhar mais força financeira com essa margem ampliada. E, cara, assim, um crescimento extremamente contundente, saiu de 30 para 150 milhões por mês, aumentou de duas centrais de distribuição no Brasil para 15 centrais de distribuição no Brasil, e hoje ele tem 8 mil representantes comerciais. É uma coisa maluca. Muita coisa. O software melhorou vários processos comerciais que ele tinha, otimizou tudo. E aí é aquela questão da inteligência híbrida, né, cara? Não foi só o software. Foi ele ter enxergado a cadeia comercial dele, ter tido coragem de avançar em relação a um projeto que podia dar medo nos intermediários, mas, no final das contas, todo mundo entendeu que beneficiou, que todo mundo ganhou mais. Ele teve coragem de inovar na cadeia comercial. Então, a gente tem uma série de outros clientes aqui que não tiveram essa coragem. Tem a tecnologia na mão, mas não tiveram essa coragem. Então, é uma vitória híbrida, uma inteligência híbrida isso. Cara, esse termo é muito legal, assim, né? E eu gosto de falar em híbrido, e até quando eu falo em marketing digital e versus marketing, não sei o quê, eu odeio aquele termo omnichannel, né? Eu gosto de falar em híbrido, acho que híbrido é muito Concordo bom. plenamente. Assim, e acho legal que você fala assim também. E no próprio marketing a gente vê isso, né? Tem alguns autores falando justamente de marketing de ferramenta, né? O cara só usa
O cara instala um negócio lá e fica, opa, agora tem que funcionar. Não funciona, né? Realmente precisa de uma É, inteligência híbrida. exatamente. Precisa de fundamento, né? A É. gente vai ficando mais velho, e vai entendendo essas coisas, e aí parece papo de velho. Não, cara, é É. papo de quem entendeu já. De quem Aham. entendeu que o jogo tá muito mais no estratégico do que no operacional, mas que o operacional é importante. O que a gente não pode fazer enquanto a gente envelhece é ficar ranzinza em relação às ferramentas, né? Aham. E Sim. achar Sim. que só ferramenta não ajuda. Realmente, só ferramenta não ajuda, mas o problema é a gente achar que só estratégia é o resultado também, Aham. né? Aham. Isso eu vou fazer um corte disso que você falou, eu vou colocar nas minhas aulas, porque já teve aluno que perguntou assim, professor, você só trabalha com autor velho? Eu digo, aí que eu tinha me dado conta, assim, que realmente eu só estava mostrando velho lá, né? E aí que eu me dei conta, não é porque necessariamente eu gosto de velho, mas esses autores são os clássicos e esses caras são os caras que entenderam os fundamentos, né? É só porque esses caras já entenderam, né? É só por isso. Exatamente, entenderam bem antes do que a gente. É isso aí. Muito bem. Muito bom. E aí a gente cresce sob os ombros gigantes, né? No final das contas. É isso aí. Mas vamos lá, vamos continuar com o nosso papo aqui. Agora eu quero trazer tecnologias legais para a mesa. Né? Boa. Nós fizemos episódios, Cristiano, falando sobre tecnologia e educação. E nos episódios, o senhor Giovanni aí, ele trouxe algumas tecnologias que ele achava subexploradas na educação. Entre elas, realidade virtual e a Exato. realidade aumentada, né? Uhum. E o mesmo Giovanni me disse que você teve uma empresa que criava metaversos corporativos. Então, Exato. a pergunta é a seguinte: como você vê a utilização dessas tecnologias do comércio digital de hoje? E se esses novos hardwares, tais como o Apple Vision Pro, vão de alguma forma gerar mudanças no comportamento do consumo digital? É uma pergunta muito interessante porque ela leva também a uma ponderação, né? Ao mesmo tempo que a, a comercialização de alguma coisa num meio virtual, num meio gráfico virtual, seja realidade aumentada ou seja realidade virtual, torna a apresentação desse produto muito mais rica, também torna mais moroso. Então a gente tem que entender que determinados tipos de compra que precisam ser mais baseadas no impulso e menos em análises mais aprofundadas, combinam menos com esse tipo de tecnologia. Enquanto outras que precisam de mais análise, mais cuidado, mais consultividade, ganham muito com isso. Então, vamos imaginar uma empresa de geradores elétricos que tem que evidenciar o que tem de diferente nesse teu gerador elétrico que faz com que ele seja o dobro do preço da concorrência. Poxa, quase ninguém entende nada do que está dentro do gerador. Mas e se eu entrar no metaverso desse gerador e eu e o vendedor entrarmos dentro do gerador para ver as pecinhas que tem lá dentro? E aí a gente está lá num metaverso, seja com óculos ou seja na tela, tanto faz, mas a gente está vendo que enquanto o concorrente lá tem os componentes de plástico, os meus são de ouro, ou que o meu tem redundâncias, né? Cara, Uhum. isso muda completamente o jogo de um negócio de 150 mil reais para um que está concorrendo com um gerador de 75 mil, né? E eu estou falando aqui de gerador elétrico, a gente podia falar de imóvel, a gente podia falar de qualificar uma aula, mas aí uma aula que seja realmente muito importante, mostrar alguma coisa Aham. que seja difícil de ir. Eu, por exemplo, dou aula de e-commerce, colocando os meus alunos dentro de um galpão de e-commerce. Ah, mas como é que tu faz se a aula é online e todo mundo está num lugar diferente do Brasil? Metaverso.
Eu criei um galpão de e-commerce feio para diabo, por quê? Porque os galpões de e-commerce são feios para diabo. Uhum. E coloquei eles dentro da realidade. Cara, se tu viu um filme que fala sobre e-commerce, provavelmente tu viu um filme que mostra lá um galpão todo bonitinho, branquinho, startupeiro, Aham. com cabidezinhos bonitinhos e roupinhas e moda e não sei o quê. Mentira. Galpão de e-commerce é feio. Então, eu vou te colocar na realidade. Vem para o meu galpão online, eu vou te mostrar o que, que é expedição, picking, packing, eu vou te mostrar o que, que é logística reversa, o que, que é prateleira de logística, endereçamento dos produtos dentro dessas prateleiras, como que é feito o empacotamento, como que é feito, onde que tem doca, né, para o caminhão encostar Aham. e eu colocar dentro, como que organiza essas docas e isso tudo eu mostro de uma forma muito rica, colocando essas pessoas dentro de uma realidade simulada. E, Uhum. a, e fica muito mais rico, fica muito mais realista e quando eu não faço isso, os alunos acham que e-commerce é um conjunto de sistemas. Que sistema é só uma forma de se comunicar com o Aham. consumidor. Aham. É isso. Bacana. O cara sai até aprendendo a dirigir empilhadeira, pelo jeito. Exatamente. Faz lá. Cara, muito legal. Cara, durante né, a pesquisa que a gente estava fazendo, né, para construir as perguntas para te fazer, uma coisa que me chamou a atenção foi o aumento de comércio por voz, né? Técnicas mais Tá. avançadas de linguagem natural, reconhecimento de voz, não sei o quê. Então, tudo está tornando a coisa mais fluida. Tem essas ferramentas, né? Voice Commerce, o Google Assistant, né? Alexa, etc, etc. Então, isso até eu nunca tinha me dado conta, sabe? Eu digo, comércio por voz. Então, isso realmente faz sentido? Você tem a coisa realmente está crescendo nesse sentido de as pessoas interagirem e comprarem digitalmente de outras formas, sem necessariamente utilizarem teclados e coisa? E você tem algum caso para falar sobre para a gente assim desse comércio por voz? Em 2015, eu coloquei esse tema pela primeira vez na minha aula. Aliás, quem quiser consumir essa aula, ela está, por enquanto, gratuita na plataforma de e-learning da Flexi, na Universidade Flexi. É só procurar lá por Boa. Universidade Flexi, está gratuito, é um curso bastante completo de e-commerce. E nessa aula, em 2015, eu coloquei lá que conversa por voz era o futuro. Aliás, Uhum. compra por voz, né? E em 2018 é que eu vi acontecendo de verdade pela primeira vez, quando eu fui a Nova York e fui na casa de um amigo que tinha Alexa em todos os cômodos e num determinado momento ele foi servir um aperitivo pra gente e ele viu que estava acabando o papel toalha e ele disse, Alexa, toalha de papel 3 unidades. E a Alexa disse assim, Alexa, toalha de papel, marca tal, 3 unidades, disponibilidade para amanhã de manhã. E eu achei fantástico, porque, primeiro, eu já sabia que existia, mas, segundo, eu não tinha visto ninguém usando. E nos Estados Unidos, Uhum. ainda mais fantástico o fato de que a criminalidade é muito baixa, eles colocam o produto na porta da tua casa todos os dias e não tem ninguém indo lá para roubar, e quando tem, tá dentro do custo deles, porque eles são um país muito rico, né? Aham. A partir dali, eu comecei a prestar mais atenção nisso e eu acho que isso está avançando de forma muito lenta no Brasil. Eu vejo, Uhum. eu vejo nos Estados Unidos avançando mais rápido, mas também não tão rápido quanto eu imaginava. E essa semana eu fui vítima disso. Perguntou isso bem na semana em que eu fui vítima de estar todo mundo tomando café da tarde em casa. Meu filho de 5 anos pediu uma música
e disse assim, Alexa, toca não sei o que do Mundo Bita. E aí ela disse assim, tocando músicas do Mundo Bita no modo aleatório. Se você quiser a música X, você pode contratar o plano tal, e você quer assinar o plano tal? E ele disse sim. Sim. Quando todo mundo ia abrir a boca para dizer não, ele falou sim na hora. E ela disse assim, plano contratado, blá, 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 blá. Aí Foi. eu dei o comando, Alexa, cancele a compra. Para cancelar a compra, acesse o aplicativo pelo seu celular. Quer dizer, para comprar foi muito fácil, para Aham. cancelar a compra, até agora eu não fiz, tá? Então, estou lá como um novo cliente da, do aplicativo de músicas da Amazon. E, cara, realmente eu acho que está demorado, mas eu acho que cada vez mais fica divertido e facilitado o uso de conversa por voz com assistentes, porque até então Uhum. era enfadonho. Tu fala uma Sim. coisa, a Alexa entende outra, e tu tem que saber qual é o comando certo para falar com a Alexa, né? E no final do mês passado já foi lançado o modo avançado de voz da Alexa, e no Brasil ainda não, mas está chegando, né? E vai passar a fazer parte do nosso dia a dia. Uhum. E também a ser uma coisa muito mais conveniente, porque até então a gente está achando muito invasivo, mas está começando a ficar normal, está começando a ficar conveniente. E quem não quiser usar, não usa, pronto, Uhum. né? E, Uhum. cara, eu realmente acredito nos modos de voz como sendo, aí sim, em comparação com a realidade virtual, que tu tem que parar um tempo para colocar o óculos ou acessar uma Aham. tecnologia mais específica na tela mesmo, e que combina muito mais com compras mais consultivas. Eu acho que os modos de voz elas são mais pragmáticas, inclusive, do que comprar com mouse e teclado ou com clique É no celular. verdade. É verdade. O senhor que é designer de UX, né, Patrick? Isso faz muito sentido, né? Na verdade, tem uma área dentro de UX que chama Voice User Interface. Uhum. São designers capacitados e que estudaram de como transformar a relação do usuário através da voz, essa interação através da voz, para que ela seja uma experiência quase perfeita. E é a tendência. Tem muita coisa que funciona por voz. Não é só a Alexa e o Google Assistente, tem outras coisas também. Por exemplo, dá um comando, você está dirigindo e você pede para procurar uma rua. E você pede para o Google, ok, Google, procura essa rua para mim. Ou agora o uso do Gemini também, que está sendo incorporado em muitos celulares, né? Então, essa tendência de usar a voz, é claro que não atinge a todos, porque nós temos usuários que não falam, né? E a gente tem que levar isso em consideração, mas Tem quem não queira falar também. e que não queira usar, né? Mas Uhum. que o uso de voz ele já não é uma tendência, ele é uma realidade, é um fato isso, né? É um fato. E agora com a inteligência artificial por trás, acredito que a tendência é evoluir. Dando uma de futurólogo aqui, a gente vai fazer muito mais coisa por voz do que usando os dedos, né, com o smartphone. Perfeito. Eu tirei do bolso aqui esse equipamentinho que me acompanha agora já há 4 ou 5 Uhum. meses. Ele é um gravador, é o Cloud, né? Em que eu comecei gravando todas as minhas reuniões. E vocês estão vendo aqui que ele está acesinho, porque Sim. eu Aham. não desligo mais ele. Eu passei a usar ele o dia inteiro e consegui extrair dele um uso de que depois eu pergunto para ele quais foram as ideias que eu tive no dia, quais foram as conversas importantes, quais são as tarefas que você conseguiu captar nas minhas conversas do dia. Então ele me ajuda a organizar a vida de uma forma fantástica. Mas eu puxei ele porque estava falando de que as interfaces de áudio estão avançando.
Eu comprei um outro equipamento que está demorando para chegar, porque é desses, tipo, financiados por crowdsourcing, né? Tipo, Uhum. acho que foi no Uhum. Kickstarter até que eu comprei. Chama-se Omi AI. E o Omi AI, além de vir com um gravadorzinho pequenininho que dura mais tempo de bateria, esse daqui dura 24 horas de bateria ligado direto, coloca aqui ou num colarzinho, ele fica gravando o dia inteiro e coisa e tal. Além disso, ele vem com um negócio que vai ser muito estranho andar com isso, mas talvez a gente acostume, assim como a gente acostumou a andar com fone de ouvido Aham. e com óculos e com relógio, a gente acostumou. Talvez a gente acostume com isso também. Ele vem com um negocinho para colar aqui na têmpora. Estou pensando em decorar de uma mandala para parecer um guru. É, o que ele faz? Ele detecta a onda cerebral. E ele marketizou isso como lemos o seu pensamento. Na verdade, não é. Ele detecta muito mais o teu nível de intenção e de estresse Aham. de vontade, né, as coisas que ele consegue misturar com o conteúdo para melhorar a predição do que o conteúdo gravado está captando. Então, com isso, ele começa a entender o nível de predisposição de compra que tu tá, o nível de... Cara, daí vem um mundo de possibilidades. Pode parecer muito invasivo, pode parecer muito... Cara, mas à medida em que eu dou autorização para que isso aconteça, e que isso se torna útil na minha vida, eu quero mais é ver o futuro. Não, não, Exatamente. não falei que ele era um homem do novo renascimento? Tá aí, ó, tá aí a prova, viu? É a prova, é Eu quero usando viver até Word Link. 120 anos, né, Giovanni? Sim. Eu quero viver até 100... Cara, aí é uma coisa que eu acho que vale a pena falar. Eu decidi há uns 20 anos atrás que eu queria viver até 120. E meio naquela visão um pouco mística de que a gente decide o que a gente quer e a gente constrói a partir do que a gente decide. E, obviamente, a gente tem que construir não só com o pensamento, mas com as ações que vêm a partir do pensamento. Eu imaginava que a medicina ia melhorar tanto que isso seria possível, ou eu imaginava que isso era meio loucura da minha cabeça, mas que talvez não fosse. Eu Uhum. imaginava que saneamento básico e pesquisa em biotecnologias iam permitir isso acontecer. Mas o que me motivou a querer viver até 120 anos é que eu queria ver as transformações que eu imaginava que iam acontecer no mundo, na tecnologia do mundo, acontecerem. Eu não queria perder isso. Uhum. Porque, cara, olha que fantástico que a gente está vivendo desde 2022 para agora, em relação a essas transformações e ao que essas transformações estão permitindo acelerar as outras também. Então, no campo da Uhum. biomedicina, a inteligência artificial está fazendo com que a gente consiga detectar cânceres com 5 anos de antecedência. Se isso já não é uma grande possibilidade de longevidade, eu não sei o que é, né? Isso foi só um exemplo do que a tecnologia de inteligência artificial está permitindo. Então, mais do que viver 120 anos, eu estou me sentindo privilegiado de estar vivendo isso agora, com 48, que eu vou fazer em agosto agora. Boa. Muito bem. Muito bem. Mas vamos lá, vamos continuar com o papo que tá bom aqui, né? O Vocês papo tá bom. estão me achando muito louco, né? Não, Não, eu acho que você não. casou muito bem com a gente vai te convidar para apresentar junto. Foi por isso que Epa, a gente convidou. Mas tamo aí. Gosto muito desse papo. muito bem. Durante o papo, nós falamos em alguns momentos a respeito de inteligência artificial, né? Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele agora, embora o Giovanni ele deu uma de velho ranzinza, como foi citado também quando falamos de IA, né? Mas eu dou as minhas também. Eu dou as minhas porque tá chato que tudo tem IA agora, né? Tá chato ver que todo congresso de qualquer coisa fala de IA, Com ao IA. mesmo tempo que tu olha para uma máquina de lavar roupa que diz que tem IA, na verdade é só uma automação.
Eles estão chamando a automação de IA agora, cara. Olha o velho Ranzins aqui também. Viu, senhor Giovanni? O senhor não está sozinho. Pois é. Não, mas senhor Patrick, o senhor está desatualizado sobre o meu desgosto de falar sobre IA. É porque o senhor diz isso? O senhor mudou de ideia agora? Agora eu comecei a gostar de IA. É mesmo? Por que o senhor gosta de IA agora? Porque outro dia me convidaram para dar uma palestra sobre IA, sobre verdade. construção de prompts, né? Então, se eu começar a ser pago para falar sobre IA, eu vou gostar dela. Faz sentido, né? E sorte de quem pagar para o senhor, porque o senhor faz tudo com muita competência. Muito bem, aí, ó. Obrigado. Viu? É uma bela de uma palestra, inclusive. Eu tive a oportunidade de vê-la. Não de assistir o Giovanni falando, mas ele compartilhou o material comigo, né? Mas vamos lá. Vamos esquecer a automação e vamos falar de inteligência artificial mesmo, então. Cristiano, a IA já impactou de alguma forma o comércio eletrônico? Quais são as novas etapas? Será que já tem empresa conseguindo vender totalmente através de agentes de IA, por exemplo? Tem sim. Vamos falar de diversas camadas de IA aqui, tá? Primeiro que o comércio eletrônico usa IA há muito tempo, muito antes dos grandes modelos de linguagem gigantes que a gente tem agora, as LLMs, né? Se tornarem populares. A inteligência artificial não é de hoje, né? Ela começou em 1959 como uma ideia. Ela tem sido explorada pelo comércio eletrônico pelo menos desde 2010, tá? Posso estar falando uma grande besteira aqui, porque pode ter sido antes. Mas, enfim, tanto digamos assim, nas funcionalidades de análise preditiva de compra, de predisposição de compra, quanto também no cruzamento de dados para chegar a conclusões de data mining, de mineração de dados como um todo, tanto na parte a Amazon usa muito tempo para predizer aonde que deve estar o produto no estoque, porque dependendo de quanto está tendo de compra de um determinado produto, o estoque daquele produto não pode ficar no fundo da prateleira, lá no final do CD, porque senão estou perdendo tempo. Então, basicamente, as prateleiras de produtos da Amazon se movimentam sozinhas com robôs que carregam essas prateleiras mais para perto, dependendo do nível de consumo que aquele produto está tendo. Então, as prateleiras mudam de lugar para atender a isso. Então, o comércio eletrônico vem usando isso há muito tempo, muito menos evidenciando isso para o consumidor, mas evidenciando isso muito mais para a administração interna. Tá? Ultimamente, a gente tem visto muita personalização de vitrine de vendas online baseadas em IA já há muito tempo. Eu chutaria aqui desde 2013 duas empresas aqui de Florianópolis foram adquiridas porque já faziam isso, né? Foram adquiridas pela TOTUS porque já faziam isso. Um pouco depois, a gente viu acontecendo um pouco de atendimento por chatbots, e já havia uma boa inteligência por trás disso. Agora os chatbots se aliaram às linguagens, com os grandes modelos de linguagem, né? Dando um conteúdo muito mais apurado e muito mais completo para que essas IAs comecem a responder de forma mais próxima da humana, né? Mais recentemente, a gente tem visto também, e aí voltando também para a parte interna, a otimização dos servidores de e-commerce com IA. Porque tu imagina que se antes os robôs do Google invadiam todos os sites dos meus clientes para indexar as páginas para te entregar resultados melhores, agora as IAs também estão fazendo isso, e de uma forma assim, ó, eu diria que 1000% maior.
tem muito mais tráfego na internet por causa dessas IAs acessando os e-commerces para indexar eles. Então, o novo buscador é a IA, né? Uhum. É o chat com inteligência artificial. Então, o e-commerce está tão imbuído de inteligências artificiais, ele faz tão parte do dia a dia dele há tanto tempo, que quem olha um pouquinho de longe parece que não mudou quase nada, que realmente já vinha acontecendo. Parece que o e-commerce não foi impactado pela IA, mas na verdade ele Uhum. tem sido impactado o tempo todo. Sim. Dá uma impressão de que não mudou nada. Uhum. Aproveitando essa questão de IA, comecei a lembrar de um professor meu da graduação que me deu aula de mercadologia, olha só, né? Não era nem Ah, marketing, isso é bem era, legal e o nome disso em inglês é marketing. exatamente, né? Mas era mercadologia, era Eu um gosto. alemão. Era um alemão que, inclusive, ele proibia que a gente falasse os nossos nomes. A gente tinha que dizer o nosso número de matrícula, porque ele dizia que todo mundo era número, né? E Fantástico. era uma figura bastante interessante. E naquela época, enfim, dos anos 90, ele fez uma pergunta para a gente que era a seguinte: qual é o menor segmento de mercado possível? A gente ficou meio assim e ninguém sabia responder direito, e talvez quem sabia tinha um pouco de medo de responder para ele, assim, até que ele se irritou e começou a apontar o dedo para todo mundo começou a dizer assim: é você, 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 e aí foi, né? E aí Hiperpersonalização. isso mesmo, né? Exatamente, você já, né? E ele não Desculpa, meu amigo. usou ele não usou esse termo na época, tá? Mas ele falou o seguinte, ó, ele falou, isso é o que o marketing vai chegar um dia, tá? É o que as empresas vão chegar, só que hoje a gente só entende o conceito, mas não existe tecnologia, não existe logística, não existe uma série de outras coisas, né? Então, sobre esse conceito de hiperpersonalização, né? Onde estamos e onde vamos chegar? Mais uma vez eu recorro ao híbrido. Vai chegar ao quanto o ser humano conseguir adotar isso usando as Uhum, tecnologias. Hoje, por exemplo, já é possível fazer isso aqui com a Flex. Tá? Então, uhum, hoje, assim como a gente consegue vender para o atacado e para o varejo ao mesmo tempo, pegando o mesmo produto e dizendo assim, esse produto tem tal preço para esse público, tal preço para esse outro público, eu consigo fazer um monte de outras personalizações para esse público e para esse público, mas eu posso chamar esse público de Giovanni. Eu posso criar uhum. um tipo de um tipo de usuário, um tipo de consumidor nessa plataforma aqui, chamado Giovanni. O que a gente chama de cluster, o que a gente chama de agrupamento, pode ser Aham, o agrupamento de uma pessoa só. E aí eu posso ter uhum, um preço exclusivo para o Giovanni, um banner no site exclusivo para o Giovanni, um layout exclusivo para o Giovanni, um catálogo de produtos exclusivo para o Giovanni e palavras diferentes para o Giovanni, porque ele não sabe o que é IP, ele sabe que é macaxeira. Então, na hora de mostrar para o Giovanni, vai mostrar que aquilo ali é uma macaxeira. Isso já dá para fazer com essa tecnologia. Dá um puta trabalho? Dá um puta trabalho. Né? Dá para começar a usar mais inteligência artificial para essa clusterização começar a acontecer mais naturalmente? Dá e ainda não tem uhum, esse nível de IA associado ao que a gente consegue fazer aqui, ainda é mais manual, tá? Mas já dá para fazer. E aí depende do nível de adoção e do nível de coragem que o empreendedor tem ah, de uhum, botar o seu narizinho nesse vespeiro, aham, porque vai dar trabalho. Ah, porque uhum, o fulano comprou um produto que deu defeito e o preço. Aí tem questão de legislação também, né? O preço que era para ele era 116 e não 120, como todo mundo, e ele quer o sim, dinheiro de volta.
E eu não posso devolver 116 porque na minha tabela a empresa de contabilidade registra como 120. E aí na hora de fazer o cancelamento da nota só pode ser 120. Cara, aí tu tem que mexer na hiperpersonalização da contabilidade. E por aí vai. Eu estou dando um exemplo bobo, mas a hiperpersonalização também acaba se alastrando para outras disciplinas que não são só o marketing, né? Não são só o comercial. Claro. Muito bom. Muito bom. Bem, senhor Cristiano, para encerrar aqui nosso papo, a gente já está bastante tempo contigo aqui, não queremos tomar muito o seu tempo, mas o senhor, como nós aqui, é um professor universitário, nosso colega, né? Então, que dicas você daria para quem quer começar uma carreira trabalhando com e-commerce, com comércio eletrônico, ou até mesmo com transformação digital, inovação? Quais seriam as suas dicas? Eu acredito que é muito mais de atitude do que de tecnologia. Não ter medo de arriscar e não ter medo de testar. E testar rápido para fazer o próximo teste. O que vai dando certo, né? Eu não sou muito da metodologia startup, acho que tem uma série de distorções na metodologia startup como ela é aplicada, tá? Mas eu acho que uma das coisas boas da tecnologia startup é rapidez de inovação. Eu diria que para quem está começando, arrisque empreender sozinho um pouquinho. Seja empregado para garantir a tua sustentabilidade, mas empreenda para entender o que a empresa onde tu está trabalhando passa, né? Para ter uma visão mais global e também para pensar um pouco fora da caixa, porque é sempre mais difícil pensar fora da caixa quando a caixa já está ganhando algum dinheiro, dependendo só das coisas que são condizentes a essa caixa, né? É difícil sair do core business. E inovar faz parte de sair um pouco do core business também. Se tu puder testar um pouco fora da caixa para trazer para a caixa depois é legal. Se tu puder ser voluntário de algum projeto também. Então, eu sou voluntário na Associação de Comércio Eletrônico do Brasil, né? Eu sou voluntário da ADVB, eu sou voluntário também da ACAT, e essas iniciativas também voluntárias nos fazem crescer muito, nos dão campo para testar inovações também para conhecer pessoas que estão inovando. Eu acredito que, como dicas práticas, seriam essas. Percam menos tempo. Eu vou falar um pecado muito grande aqui. Percam menos tempo estudando formalmente do que estudando praticamente. Coloquem os estudos em prática. Todos os professores vão me matar depois dessa, meu Deus do céu. Não, mas isso a gente vai cortar, o Patrick não vai deixar essa tua fala aí pro ar. Não, vou deixar ela inteira. Essa é a parte boa. Vai virar um corte do tipo, professor da universidade tal, recomenda não estudar. Não estudar, exatamente. Vai ser só isso aí também. Isso aí vai ser Excelente. Muito bom, cara, muito bom. Cristiano, como sempre, foi ótimo conversar contigo, então muitíssimo obrigado pelo teu tempo, Cristiano, tá? Muito obrigado mesmo. Contem sempre comigo. Ótimo. Boa. Foi sensacional, inclusive, esse papo. E para finalizar aqui, muito obrigado, Cristiano, mais uma vez, né? Foi muito bom tê-lo conosco. E quem está nos assistindo agora, não esqueça de curtir, comentar, né? Se inscrever no canal, ativar sininho e faça tudo que você tem direito aqui no nosso canal, para você sempre ficar por dentro das últimas novidades do InPodcast, tá certo? Então, pessoal, até a próxima e um grande abraço.